Olá! Hoje o nosso vídeo ele é um pouquinho mais intimista, sabe aquele papo entre amigas? Exatamente, hoje eu vim aqui contar a minha história com o lipedema. Como que eu descobri o lipedema, quais foram os caminhos, o que aconteceu antes de eu ter um diagnóstico, qual foi o alerta que me fez ir atrás, procurar ajuda e começar de fato tratar o meu lipedema. E eu sei que compartilhando a minha história aqui com vocês, talvez você também se identifique. Talvez hoje você tenha alguns sintomas que você não sabe o que é e ouvindo um pouco da minha história, você perceba que pode ser um lipedema. Ou talvez você já até tenha esse diagnóstico e você nem tenha percebido que a minha história é muito parecida com a tua. Quantas outras mulheres talvez estejam vivendo ou tenham vivido o mesmo que eu vivi e que talvez você também viveu. Então fica até o final desse vídeo para você entender um pouco melhor quais foram os caminhos que eu segui desde o momento que eu tive o alerta do lipedema até hoje que eu tenho esse lipedema sob controle. Então, para começar, eu estudo sobre o lipedema há muito tempo. Já tem muitos anos que, de fato, eu procuro ali me atualizar, mesmo com todas as informações surgindo a cada dia, porque o lipedema, de fato, é algo novo. A doença, ela já foi ali registrada há muito tempo atrás, mas nem tinha o nome de lipedema, né? Antigamente, se falava sobre uma doença de gordura dolorosa. O diagnóstico do lipedema, ele só foi realmente registrado e reconhecido em 2022. Então, a gente pode falar que sim, o lipedema é uma doença nova, mas isso não significa que a doença só surgiu em 2022, pelo contrário. Essa doença ela já existe há muitos anos, com muitas mulheres que nem imaginavam que tinham um quadro de lipedema e só foi descobrir depois que foi mais falado sobre o lipedema, depois que foi reconhecido ali como uma doença que ganhou um CID. E comigo não foi diferente. Há muitos anos atrás, eu recebi as primeiras pacientes com um quadro de lipedema que até então não tinha ali clareza de que era o lipedema, nem mesmo a paciente sabia disso. Mas ela trazia todos os sintomas. E entendendo ali a fundo dos sinais que ela tinha, os sintomas que ela relatava, indo atrás de informações científicas, de estudos, cursos, atualizações, foi aí que realmente abriu esse mundo do lipedema na minha vida. E tratando muitas dessas mulheres, eu comecei a perceber que vários dos sintomas que elas me relatavam, eu também tinha. E mais do que isso, estudando sobre o lipedema, eu cada vez me identificava mais com aquilo que eu lia. Então eu posso dizer que o primeiro alerta que eu tive do lipedema foi realmente através da minha prática clínica, através dos estudos, de todas as atualizações que eu fazia. Só que antes de chegar nesse alerta do lipedema, eu sofri como muitas mulheres com a ausência desse diagnóstico e principalmente com a ausência da clareza dessas informações para os próprios profissionais de saúde. Tudo começou lá quando eu ainda era adolescente. Eu era jogadora de vôlei, sou uma pessoa muito alta, às vezes aqui não parece no vídeo, mas eu tenho 1,80 m, então eu joguei vôlei por muito tempo na adolescência. Eu comecei a jogar vôlei ainda como criança, né, e fiquei até o período da adolescência, e foi bem naquele período do menarca, que é a primeira menstruação. Antes da menarca, eu sempre olhava assim para as minhas pernas, eu via uma definição, eu não sentia dor nas pernas, normal. E depois da menarca, ainda jogando vôlei, eu percebi que eu estava tendo mais um aspecto de celulite nas pernas, mas eu acreditava que era porque eu estava reduzindo a frequência dos jogos. Logo quando eu parei no vôlei, eu percebi as minhas pernas com muito aspecto de celulite, eu sentia muitas dores nas pernas, só que eu associei a ausência do esporte. Então eu pensei, nossa, já que eu parei de jogar o vôlei, eu tô perdendo a definição das minhas pernas. E na verdade já eram os primeiros sinais de lipedema. Por muitas vezes, ao longo da minha adolescência, eu vivi no efeito sanfona, antes nem sonhava em ser nutricionista. Então eu fazia, na minha época, era muito comum, aquelas revistas que traziam dietas, coisas desse tipo. Então eu fazia dieta ali, dieta aqui, porque eu sempre queria reduzir o meu peso, mas eu percebia que eu só reduzia na parte superior do meu corpo. O meu quadril e as minhas pernas mudavam muito pouco quando mudavam, muitas vezes nem mudavam. E eu sempre falava, gente, mas por que eu não perco ali a gordura nas minhas pernas? Não consigo perder, eu treino e nada muda. Enfim, essa foi a minha jornada ainda quando adolescente. Logo depois, quando eu me formei, que eu já tinha me tornado nutricionista, eu já tinha mudado muito os meus hábitos alimentares, eu já tinha uma rotina totalmente diferente de antes de ser nutricionista, eu observava o mesmo tipo de comportamento com a resposta do meu corpo em relação às estratégias que eu colocava. Então, sim, eu comia direitinho, fazia diferentes estratégias, tomava diferentes suplementos, fazia atividade física e a minha perna simplesmente não mudava. Nesse momento, eu lembro até de uma fase ali da minha vida onde eu estava sentindo tanta dor nas pernas que eu fui procurar ajuda médica. Isso antes ainda de ter os primeiros casos de lipedema no meu consultório. Então, eu fui numa consulta médica, relatei que eu estava sentindo dor. Na época, eu procurei um ortopedista porque eu entendi que podia ter alguma relação com cartilagem, alguma coisa de joelho, coisas desse tipo. E aí o médico me pediu alguns exames de imagem, enfim. E ele falou, olha, eu acho que é ideal você fazer uma fisioterapia, porque para aliviar essas dores, pode ter relação com a coluna, às vezes é uma coisa que a gente não tá conseguindo ver, mas que tá irradiando para a região das pernas. Fiz fisioterapia, fiz várias sessões de fisioterapia para a coluna, para melhorar a dor nas pernas, e a dor não passava. Essa dor ela era realmente uma dor crônica, que tinha alguns momentos ali que davam um alívio, mas que a maioria dos dias ela permanecia ali de forma consistente, todos os dias, principalmente no final do dia. Então, eu comecei a
aprender a lidar com isso. Sabe quando você começa a acostumar com os sintomas? É assim mesmo, não sei o que está acontecendo. E eu fui levando assim dia após dia. Eu percebia que sempre que eu fazia algumas atividades físicas mais intensas, essa dor aumentava. Então, por exemplo, por um período eu estava pulando corda, eu gostava de pular corda, então eu coloquei isso como uma atividade aeróbica ali na minha rotina. E eu percebia que sempre que depois que eu pulava corda, eu sentia mais dores nas pernas. Então, às vezes eu fazia corrida também, eu percebia que eu sentia mais dores nas pernas. Sempre que eu aumentava a frequência de atividade física, onde eu usava muito da perna, essa dor aumentava. Então, por exemplo, bicicleta, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, às vezes eu aumentava o ritmo da bicicleta e eu percebia que essa dor também aumentava. E eu comecei a normalizar esses sintomas. E foi aí, logo nesse período, que eu comecei a receber as primeiras pacientes de lipedema no consultório. E comecei a estudar mais, me aprofundar mais, fazer cursos, atualizações, ir atrás de artigos científicos que na época tinham pouquíssimos estudos sobre lipedema. Não que hoje tenham muitos, ainda são poucos, perto da imensidão, por exemplo, de artigos que a gente tem relacionado à obesidade. Então, doenças que são relatadas há mais tempo, né, doenças que são consideradas mais antigas, obviamente a gente tem muito mais estudos do que uma doença que é considerada nova. E naquela época, então, há uns bons anos atrás, tinha quase nada, assim, de alimentação, então, se falava muito pouco. E eu estudando cada vez mais, eu comecei a entender que essa gordura ela era uma gordura diferente, que ela tinha uma relação com uma questão hormonal, que não era uma gordura tradicional, era uma gordura dolorosa. Comecei a ver os sintomas de dor recorrente, de manchinhas roxas. Eu tinha muitas manchas roxas na minha adolescência inteira. Várias vezes, né, minha mãe mesmo falava assim, você bateu sua perna em algum lugar? Eu falava, não, mãe, não bati. Vira e mexe, aparece esses roxos na minha perna, não sei o que é isso. Mas já era um lipedema que até então eu não sabia. E aí, por esse caminho, entendendo ali o que estava acontecendo, vendo as pacientes, cada vez atendendo mais mulheres com lipedema, eu simplesmente comecei a associar, comecei a olhar para mim. E eu falei assim, olha, eu tenho lipedema. Com certeza eu tenho lipedema. Hoje já temos questionários que permitem ali que a gente faça uma análise inicial de um possível quadro de lipedema antes mesmo de ter um diagnóstico fechado. E eu basicamente gabaritava esses questionários, né? Então eu via que eu tinha ali todos os sintomas condizentes com lipedema. E foi o momento que eu falei assim, olha, é importante que eu tenha um diagnóstico. Então, como esse diagnóstico ele é um diagnóstico médico, eu fui atrás do médico, até então, na época, era um vascular, que não entendia muito bem ainda também de lipedema. Então, ele não soube fazer esse diagnóstico. Ele só me trouxe que possivelmente eu tinha lipedema, mas ele não sabia nem classificar qual era esse lipedema, o que de fato é, me explicar quais eram as orientações, os caminhos que eu tinha que fazer. Enfim, ele não conseguiu me trazer muitas informações. Então, depois de todo esse caminho, onde eu passei ali anos sem saber o que eu tinha, fazendo dieta sem resposta, com muita dificuldade em relação ao emagrecimento, principalmente a redução de gordura na região de quadril e pernas, dores frequentes e tudo mais, eu consegui achar um profissional que realmente entendia ele de lipedema, que conseguiu fazer um diagnóstico correto, me trazer todos os cenários em relação ao meu quadro. Então isso foi muito importante para mim, porque foi a partir desse momento que eu mudei todas as condutas em relação à minha alimentação, estilo de vida, tudo aquilo que eu sabia que era importante para o lipedema, eu comecei a aplicar em mim. Então sim, eu entendi ali o que de fato aumentava o meu contexto de inflamação, o que não interferia tanto no meu caso, porque quando a gente fala de lipedema, eu falo que cada lipedema ele é único. E de fato, todas as mulheres que têm lipedema, elas percebem que determinados alimentos aumentam a inflamação, outras não, aumentam sintomas, outras não, porque realmente isso varia. Não é tudo escrito ali numa caixinha, tudo igual para todo mundo. Isso vai variando de pessoa para pessoa. Só que tem algumas coisas que a gente tem, assim, pontos em comuns que a gente já entende, outros que a gente já tem estudos, que a gente já percebe, muito no campo observacional, e outros estudos que a gente já tem uma relevância maior ali de análises clínicas para entender o que de fato influencia ou não no contexto do lipedema. Felizmente, esse ano, agora em 2026, a gente já tem um consenso de lipedema que nos permite, como profissionais, ter um norte ainda maior sobre a doença. Então, hoje, as coisas estão ficando cada vez mais robustas. Só que até então, na época, isso não existia. E aí, entendendo melhor aquilo que fazia sentido para mim, aquilo que não fazia, aquilo que piorava o meu contexto de inflamação, que gerava mais sintomas, aquilo que não, estratégias que eram mais benéficas, suplementação que fazia mais sentido, eu fui mudando vários contextos da minha alimentação, da minha rotina de atividade física. Então, passei a fazer atividades físicas que favoreciam o meu quadro ao invés de piorar. Passei a adotar um estilo de vida que estava me ajudando em relação ao quadro do lipedema ao invés de piorar. Eu fui mudando os meus hábitos como um todo. E aí, em pouco tempo, eu lembro que foi coisa assim de um mês, eu já tive uma melhora importante dos sintomas que eu tinha. A dor que eu estava tendo ali, que estava há muito tempo, era uma dor crônica, ela basicamente sumiu. A dor, ela só aparecia em momentos pontuais, às vezes um dia que eu precisei ficar mais tempo ali em pé, ou muito tempo sentado. Então, eram em momentos específicos, não era mais uma rotina, não era mais todo dia. Eu comecei a ver resultado. Esse é o ponto. Eu comecei a ver resultado. Por muito tempo, eu simplesmente não via nenhum resultado, mesmo comendo bem, mesmo fazendo atividade física de forma consistente. E foi entendendo, a partir do momento que eu realmente percebi que eu tinha o lipedema, que eu fechei ali o diagnóstico tudo certinho, que eu comecei a tratar esse lipedema,
lipedema, que eu falo que minha vida mudou em muitos aspectos. Principalmente nesse ponto dos sintomas, que eu acho que é uma das coisas que mais incomoda no quadro do lipedema. A gente sabe que toda a parte estética incomoda muito também. O aspecto de celulite, aquela pele que tem uma característica de casca de laranja, enfim, até a parte, dependendo do grau do lipedema, de uma deformação ali da gordura, tudo isso incomoda muito. Só que os sintomas, o incômodo ainda é maior, porque além da questão de não gostar do que vê, você sente dor, né? Você sente um peso nas pernas, e só quem tem lipedema entende isso. Só quem realmente tem o lipedema sabe como que é difícil até explicar. Algumas pessoas me perguntam como que é essa dor. É difícil explicar, mas é uma dor que ela fica ali todos os dias, que pesa a perna, que é incômoda. E para alguns contextos de lipedema, ela gera ali algumas incapacidades físicas até, dificuldade de locomoção, de levantar e sentar. Então, dependendo do contexto do lipedema, isso ainda é mais grave ainda. No meu caso, o meu lipedema, logo quando eu tive o diagnóstico, ele estava ali entre grau 2 e 3, né? Porque acaba mudando dependendo da área do corpo. E aí, com tudo que eu fui fazendo, com as coisas que eu fui ajustando, ele chegou ali nesse grau 1 para 2, em algumas áreas grau 1. Eu brinco que, assim, uma vez uma pessoa me perguntou assim, nossa, você tem lipedema mesmo? Eu falei, caramba. Era uma mulher que tinha lipedema também. E quando ela viu minha perna, ela achou que eu nem tinha. Eu falei, nossa, realmente melhorou muito. Porque era algo que era muito perceptível e que deixou de ser. E por que eu estou compartilhando aqui a minha história com você que está me ouvindo? Porque talvez essa seja a sua realidade também. Talvez você tenha todos os sintomas, mas não tenha ainda um diagnóstico. Talvez você até tenha esse diagnóstico, mas você não sabe nem por onde começar. Por falta de uma orientação, por falta de um direcionamento. E é normal a gente se sentir perdido, assim. Principalmente quando a gente entende que a gente tem lipedema e ainda não tem um diagnóstico, ou até se você vai atrás de um diagnóstico, mas não tem um profissional ali para te orientar da forma correta. E eu quero te trazer aqui que, além desse canal que tá recheado de conteúdo para te ajudar, então se você ainda não me segue aqui nesse perfil, olha, pode seguir aqui, porque aqui eu vou trazer sempre muito conteúdo de qualidade para te ajudar em relação ao lipedema. Tem também as minhas redes sociais, tem o meu Instagram também, que tem mais conteúdos, e tem uma comunidade gratuita feita para mulheres com lipedema, que é a comunidade Lipedema no Controle. Lá, dentro desse espaço, é um espaço de acolhimento, de informações de qualidade, é um espaço gratuito, onde eu administro essa comunidade, então eu compartilho conteúdos lá dentro para ajudar mais mulheres com lipedema, e além de ter um espaço ali para você trocar com outras mulheres que têm lipedema. Então, se você tem esse diagnóstico, ou se você ainda não tem, mas se identifica com sintomas, eu vou deixar aqui abaixo o link da comunidade e vai ser um prazer te receber lá na comunidade de Lipedema no Controle. Eu espero que a minha história tenha te ajudado, tenha te inspirado a buscar ajuda, que de alguma forma tenha contribuído para a tua jornada aí de um possível lipedema ou de um lipedema já diagnosticado. E conte comigo para poder te ajudar ainda mais a ter mais clareza, a ter mais resultado, a ter um lipedema sob controle. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.